Opa, bom dia. Meu nome é Iago, eu sou da turma 1C, estou no curso de Ciência e Tecnologia e hoje eu vou fazer as listas de LOP para o professor analisar e ver como eu fiz. A primeira que a gente precisa fazer, né, a lista de exercício é a lista 3, que seria as expressões aritméticas. Eu vou entrar aqui agora para a gente fazer e vou pegar qualquer um, qualquer que dê para a gente fazer. Ó, por exemplo, esse daqui do perímetro de raio R. Implemente um programa que recebe um valor real referente ao raio R e calcule o perímetro do círculo de raio R. Aí a gente considera o π como 3,14159265 nessa questão. E a gente vai ter que fixar as casas decimais após a vírgula em apenas duas casas. Para fazer isso, ele disse que precisa usar o comando toFixed, que é o que a gente vai fazer. E a sintaxe tem que ser x toFixed n sendo um número qualquer, que no nosso caso é o 2. E ele dá um exemplo que se o x for 45, 678 depois das casas decimais, a gente vai precisar botar o toFixed 2 e vai imprimir com 4,45. Ele dá até a fórmula aqui. Enfim, vou explicar como que eu fiz passo a passo. Primeiramente, eu botei esse valor aqui como sendo uma constante, que nunca vai mudar. Diferentemente da variável, a constante vai ter um valor que não pode ser mudado depois. No caso do JavaScript, aqui as variáveis elas podem ter valores diferentes, ou pode até ser igual a outras variáveis, mas nesse caso aqui vai ser constante. Aí eu botei exatamente esse valor que estava ali na questão que ele botou, e depois também eu coloquei a variável R como passe prompt, ou passe float, e o prompt para a gente escrever o número que a gente quiser. Como o LOP próprio simula as pessoas que vão escrever no prompt, então eu não preciso chamar outra pessoa para fazer para mim. Genial isso daí que eles fizeram. Enfim, aí como nós sabemos aqui, ele deu na questão por sinal, e eu tinha falado, o P é a equação. E eu fiz as variáveis R e P, além do mais o π também. São essas três que eu fiz e eu botei elas juntas aqui nessa equação para descobrir a circunferência. Então, é basicamente isso, ó. Botei a constante π, variável r como o que a gente vai colocar sendo o raio, né? E a variável p como sendo a própria equação em si. Ou seja, o π vezes 2 vezes r, 2πr, vai ser o nosso resultado, que é a circunferência. E eu botei aqui console.log p, que seria a variável aqui do resultado, toFixed 2, porque vai ser a nossa segunda casa decimal que vai ser o valor final. E quando nós submetemos aqui o valor, o primeiro teste vai ficar positivo, o segundo também. Ele botou aqui, por exemplo, 5. 5 vezes π vezes r vai dar aproximadamente 31,42, que é o resultado que ele esperava. Aqui ele botou 13. 13 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes π. Aí dá esse resultado. Aqui nesse caso, ele botou 22. 22 vezes π vezes 2 dá esse resultado aí também aproximado. Agora vamos para a nossa segunda lista, que é a lista de estruturas de decisão. E eu vou explicar exatamente como é que eu fiz aqui cada uma. No caso, só uma, né? Vamos lá. Por exemplo, aqui esse daqui de divisão por zero, bem simples. Questão 5. Faça um programa que recebe dois números. O primeiro representa o numerador e o segundo o denominador. E verifique se o denominador é diferente de zero. Caso seja, mostre o resultado dessa divisão. Caso contrário, informe com a mensagem indefinição. Para esse exemplo, você vai usar o operador relacional exclamação igual, que significa diferente ou não igual. Aqui ele botou o exemplo na questão anterior. If denominador tal igual a zero, o resultado vai ser numerador, denominador. Vamos lá. Então eu fiz exatamente três variáveis nesse daqui. A variável numerador, que vai ser o número de cima que a gente vai colocar. A variável denominador, que vai ser o número de baixo. Cada um dos dois vai ter um prompt. Como eu vou ter que colocar esse prompt, eu tenho que ter certeza que ele é diferente de zero. Então, para isso, a gente vai usar a estrutura de condição, que seria o if. Ou seja, vamos traduzir aqui o que está nessa página, desse comando. Se o denominador, que é o número de baixo, for diferente de zero,
vamos alertar o resultado. Agora, se o denominador ele for zero, indefinição. Porque não existe nenhum número que ele dividido por zero dê um resultado definido. Vamos lá de novo. Numerador, número de cima, prompt. Denominador, número de baixo, prompt. Resultado, numerador por denominador. Número de cima por número de baixo. Resultado, se o numerador ou se o denominador for diferente de zero. Indefinição, se o denominador for zero.